Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com a hora que vamos depois a seguir esta edição. Hoje vamos falar um pouco sobre 6 hábitos que estão a fazer com que envelhece depressa. Estes hábitos aí que vamos aí conhecer. Antes de começarmos, aí vou te dizer uma coisa, vou te pedir que subscreve a nossa página TV Radar e partilha com os teus amigos, os amigos, inimigos, né? Os desconhecidos, para permitir que todas as pessoas ouçam este conteúdo. Aí também comente e coloca like. Isso vai nos ajudar para saber se estás interessado ou não, para continuar a fazer investigação e passar estes conteúdos para si. Aí vamos começar a falar destes 6 hábitos. Não se dar conta, mas a verdade é que está a ficar mais envelhecido com estas pequenas ações. Ficar com um aspecto mais velho, ganhar mais rugas e perder capacidade cognitiva são tudo sinais da passagem dos anos. Contudo, existem pequenos hábitos que afetam a idade do nosso corpo. Num website onde tiramos os Ineos Hills, falou com alguns especialistas para perceber os hábitos que estão a fazer com que fique mais velho rápido. Então, agora vamos citar estes 6 hábitos que vamos aí falar deles. 6 hábitos. Vamos iniciar no primeiro. Inserir demasiado açúcar. Isso quer consumir mais açúcar. Ok? Por que é que o excesso de açúcar envelhece? Esta é a questão que vamos aí responder. Precisamos de doce equilibrado deste nutriente para funcionar. Mas quando há excesso de açúcar, ele não se limita a engordar-nos, envelhece-nos mais depressa e afeta o desempenho do nosso cérebro. Ok? O açúcar é o pior inimigo. Quando o açúcar entra no nosso organismo, os hidratos de carbono simples são rapidamente transformados em glicose, que passa diretamente dos intestinos para a corrente sanguínea, para serem usados sob a forma de energia rápida e frutuosa. Para ser usada, em especial a nível do fígado, deve ser convertida em glicose, sendo que o excesso se transforma em gordura. Quem falou desta matéria é uma especialista chamada Daniela Seabra, nutricionista clínica, Cristina Salles. Ela é médica, fez medicina funcional integrativa. Continuando a explicação mesma, o nosso organismo precisa deste nutriente para produzir energia. O cérebro, por exemplo, é quase dependente de um fornecimento constante de glicose a partir da corrente sanguínea. Mas quando há excesso de açúcar, todo o organismo fica a perder. Significa que todo o organismo fica a perder. Não consegue funcionar como devia funcionar ou como deve funcionar o nosso organismo. Vamos continuar para concluir este. Consumir menos açúcar é uma das maiores armas contra o envelhecimento. Se queremos ficar mais jovem para muito tempo, temos que consumir menos açúcar. Aí vamos ter uma mente sã e continuamos jovem para muito tempo. Explica o médico Robert Lustig. Este médico explicou esta passagem. Vamos para o segundo elemento, que é o estresse. Todos sofremos de estresse, mas existem pessoas que o conseguem controlar melhor do que as outras. Quem citou esta frase? Esta frase pertence a um doutor chamado Lee Linkit. Primeiro, e deixou algumas dicas aí que nós também podemos aí aproveitar dessas dicas. Para controlar o estresse, você pode seguir estas dicas. Então, estas dicas aí que vamos lá começar a citar. Primeira dica, praticar exercícios físicos. Segunda dica, meditar para focar em si mesmo e ficar menos agitado. Quando estás a meditar e focar na tua própria pessoa, aí fica menos agitado. É o segundo elemento. Terceiro elemento, alimentar-se corretamente para melhorar a resposta do organismo ao estresse.
alimentar-se bem. Quarto, comemorar as pequenas conquistas. Quinto, procurar a ajuda de um profissional especializado. Sexto, gerir o tempo para estabelecer limites saudáveis e evitar sobrecarga. O sétimo e último, neste caso, é criar um ambiente aconchegante e controlar os pensamentos para promover um sono melhor e uma noite mais tranquila. Estes elementos, estas dicas, se você seguir estas dicas, será uma pessoa bem saudável e não terá problema de nada mais, nem terás rugas na cara, nem nem vai envelhecer tão rápido. Ok? Vamos para ponto 3. Poucas horas de sono. Maus hábitos de sono contribuem para problemas de saúde mental. Muitas pessoas com problema mental é por falta de sono. São mais agressivos. Quem diz isso? É Mandana Mahuti, especialista em sono. É este senhor que falou desta história. Pessoas com maus hábitos de sono sempre envelhecerá, tem problema mental. Aí, vamos começar a ler uma coisinha. Faça do sono uma prioridade. Crie uma rotina que funciona para si e o que consiga manter de forma consistente. Lembre-se que dormir é mesmo importante. Respeite horários, quer durante a semana, quer ao fim de semana. Deve dormir pelo menos entre mínimo 7 horas, máximo 9 horas por noite, respeitando um horário similar e consistente. Temos que respeitar um horário, mesmo durante o dia, durante a noite, mas temos que ter um horário de dormir pelo menos 7 a 8 horas por dia. Não deve passar 9, mas também não devemos fazer menos do que 7, tá bom? Então, entre estes temos o primeiro dica aí que vamos fazer, respeitar o horário de ir à cama. Primeiro temos que respeitar o horário de dormir. Aí, temos, em média, é preciso dormir cerca de 7, 8 a 9 horas de sono repousante para se estar bem alerta no dia seguinte. A pessoa que dormiu bem, quando acorda de manhã, você já sabe que essa pessoa dormiu bem. Acorda bem disposto. Então, continuando a leitura. E, por isso, quem precisa acordar cedo também deve ir para a cama cedo, respeitando estes horários até mesmo nos fins de semana e feriados. Fim de semana e também nos feriados. Segundo, desligar TV, a televisão e outros aparelhos. A televisão, o computador e outros aparelhos eletrônicos devem ser desligados cerca de 30 minutos antes do horário ideal de ir para a cama. O ideal é que a pessoa fique longe destes aparelhos. 30 minutos antes. Longe destes aparelhos. Que a pessoa fica longe destes aparelhos. Ok? Terceiro ponto. Ler antes de dormir. A pessoa pergunta, eu que não sei ler, como que eu que não sabe ler, como que eu posso? Tu não sabes ler, mas sim, tens que tentar. Quem sabe, leia. Quem não sabe, faz outra coisa. Pode praticar uma outra coisa, ver um filme que vai lhe estimular o sono, ou fazer leitura através de voz, clicar naquele sítio, é um sitinho que clica a voz, começa a sair. Aí vamos, ler antes de dormir. O ideal é que a pessoa se deite na cama somente quando tiver sono. Não é ir à cama antes de ter sono, tem que ir para a cama quando tiver o sono. E antes disso, pode-se ficar recostado na cama ou de preferência no sofá, lendo um livro sob uma luz um pouco mais fraca. É importante que seja dada preferência à leitura de coisas que tragam paz e tranquilidade. Ler as coisas que tragam paz e tranquilidade, não as coisas que vai criar mais estresse. As coisas que vai te ajudar a ficar mais em paz. Quarto, criar um ambiente escuro. Antes de dormir, é importante apagar as luzes e deixar apenas um abajur ligado, de preferência com uma luz amarela, pois ela favorece o sono, conforme indica a cromoterapia. Como alternativa ao abajur,
pode-se pode-se acender uma vela. No entanto, é importante lembrar de apagar a vela antes de adormecer. De apagar a vela antes de adormecer. Não temos abajur, podemos acender vela, mas sim apagar a vela antes de adormecer, ok? Quinto, cochilar depois do almoço. Um cochilo de aproximadamente 10 a 30 minutos logo a seguir do almoço já deve ser o suficiente para relaxar sem prejudicar o sono noturno. Sexto, praticar exercício regularmente. Praticar pelo menos 30 minutos diário de exercício, de preferência antes das 21 horas, pode ser benéfico porque ao praticar exercício o corpo gasta mais energia, aumentando a necessidade de descanso ao longo do dia. Ok? Sétimo e o penúltimo, evitar tomar café 6 horas antes de dormir. O consumo de bebidas estimulantes como Coca-Cola, café, chá preto, chá verde e alguns refrigerantes deve ser evitado 6 horas antes de dormir. Oitavo, tomar um chá antes de dormir. Aí também dizemos chá. Agora vamos explicar quais são os chás que devemos tomar. Já dizemos que não devemos beber café, chá preto e chá verde. Chá preto e chá verde antes de 6 horas antes de dormir. E agora, voltamos e dizemos tomar um chá antes de dormir. Ok, vamos explicar quais são esses chás que podemos tomar para dormir. Tomar um chá calmante antes de ir dormir pode ajudar a induzir o sono e a dormir melhor. Alguns exemplos de chás com estas propriedades são os com valeriana, passiflora, cidreira, camomila ou lavanda. Se tomasse esta chá antes de dormir, vai te estimular mais sono, vai te trazer mais sono, ok? São estes chás que chamamos, sobretudo, camomila. É muito bom. Ponto 4. Pouco exercício físico. Apenas 30 a 40 minutos de exercício por dia já irá fazer a diferença. Quem diz isto é o Jeremy Nobel, que falou disso. 30 a 40 minutos por dia, isto vai fazer muita diferença. Esta é a frase de Jeremy Nobel. Continuamos. Falta de exercícios físicos. Os 4 piores riscos. Vamos só citar 4 piores riscos de falta de exercício físico. 4 piores riscos, ok? Mesmo com uma rotina extremamente agitada em casa, nos estudos ou no trabalho, as pessoas precisam compreender que uma vida sedentária é muito arriscada. São diversos problemas e doenças relacionados com o sedentarismo. E na sequência do artigo, você vai conhecer os 4 principais riscos. 4 principais riscos. Aí vamos começar primeiro. Consequências do sedentarismo. Doenças cardíacas. De acordo com uma pesquisa realizada com 30 mil pessoas na Austrália, os cientistas da Universidade de Queensland afirmam que o desenvolvimento de doenças cardíacas é um dos riscos mais comuns da falta de exercício físico, principalmente entre as mulheres. O estudo constatou que, além da inatividade física, o tabagismo foi o maior agravante sobre os riscos de doenças cardíacas. Os especialistas frisam que, quanto mais velho, maior são os riscos de doenças relacionadas à falta de atividade física. Ok? Este é importante para ouvirmos este. E temos o segundo, que é diabetes. O número de pessoas diagnosticadas com diabetes cresce alarmantemente, ano a ano, no mundo todo. Uma das causas desta doença é justamente a falta de atividade física regular. Portanto, as pessoas fisicamente inativas estão mais propensas a desenvolver
diabetes do tipo 2. Tipo 2. A perda de peso melhora a resistência à insulina. Isto é muito importante, uma vez que o organismo de uma pessoa com diabetes não usa esse hormônio de maneira adequada. Consequentemente, os níveis de glicose sanguínea aumentam muito. Terceiro, obesidade. As pessoas que não têm uma rotina regular de exercícios físicos correm graves riscos de se tornarem obesos, principalmente se estas pessoas não se preocupam com uma alimentação saudável. Portanto, se o indivíduo não se exercita e ainda se alimenta mal, o excesso de gordura armazenada pelo organismo será enorme e o ganho de peso será cada vez maior. É muito importante estar atento aos riscos da obesidade. Quarto, osteoporose. Quando menos a pessoa se move, menores são estímulos e impactos importantes para o fortalecimento ósseo. Sendo assim, o sedentarismo é uma das principais causas da osteoporose nas pessoas. Esta doença ocorre quando há uma redução na densidade dos ossos, o que se acaba, os deixando muito mais fracos e elevando os riscos de fraturas. A prática de exercício físico regular pode prevenir este problema, mas para as pessoas que já têm esta doença, se exercitar pode ser muito perigoso. Então, ela precisa contar com um acompanhamento muito mais específico e realizar exercícios com o mínimo de impacto possível. Este relativamente a certas coisas, se não estamos a praticar exercício físico. No ponto 4, aquilo que pode nos acontecer. São 4 elementos. Falamos de osteoporose, falamos de diabetes, doenças cardíacas e falamos 4 elementos. Essas 4 coisas acontecem se não estamos a praticar exercício físico. Ponto 5, desidratação. Desidratação, vamos falar de desidratação. Quando o corpo está desidratado, os órgãos não funcionam de forma correta. É isso que já tínhamos dito. Quando temos um corpo desidratado, os nossos organismos não funcionam de forma correta. Ok? Funciona corretamente se, no caso, o nosso corpo não está desidratado. Continuamos. Vamos agora conhecer os sinais de desidratação. A sensação de sede nem sempre é o sinal mais fiável de baixa hidratação, como que acabei de beber. Quem diz isso é Dana Cohen e Gina Bria, antropóloga e investigadora que ajudou a desenvolver a obra Alerta, que muitas vezes associamos erradamente a fadiga e as dores da cabeça à fome. Ok? Vamos continuar. Sempre que nos sentimos fatigados ou com uma dor de cabeça a aparecer, achamos que temos de comer, quando, na verdade, precisamos de beber. Precisamos de beber, ok? Às vezes nós pensamos logo na comida. Tenho fome, é por isso que estou sentindo dor de cabeça. Não. Precisamos de beber. Estes efeitos de mal-estar não são mais do que o corpo a dizer-nos que precisamos de hidratação com urgência. Quando estamos a sentir mal-estar, dor de cabeça e mais outra coisa, às vezes não é só comer, mas precisamos de beber mais água para desidratarmos. Uma coisa líquida, ok? Tomar um sopa ou mais uma coisa, etc., que pode nos desidratar. Continuando, os estudos internacionais sugerem que a desidratação está ligada a uma série de outras queixas, entre as quais vamos citar estas coisas: fraqueza e fadiga, tanto diária como ligada a condições como a fibromialgia, confusão mental,
e falta de concentração. Quando não tem, vimos uma pessoa mal concentrada, não tem boa concentração, está confusa mentalmente, fibromialgia e mais outra coisa, sabemos que é falta de hidratação. Tem que hidratar, tem que consumir uma coisa líquida para poder desidratar. Segunda coisa, temos infecções do trato urinário. Bebemos pouca água, temos infecção, temos condições de criar infecção urinária. Obstipação, falta de fazer necessidade. Insônia, sabe? Sistema imunitário enfraquecido. Doenças cardíacas, diabetes tipo 2, refluxo gastroesofágico, gastroesofágico e por último temos demência, incluindo Alzheimer. São esses sintomas que mostram que está com falta de hidratação, estamos desidratados. Consequência de estar desidratado. Quais são as consequências? E essas consequências vamos aí citar agora. Os efeitos da desidratação no nosso corpo podem levar ao desenvolvimento de doenças crônicas graves. A desidratação, ainda que moderada, até 2% de descida dos níveis de hidratação, pode afetar os vasos sanguíneos. Especialistas de Harvard, que é a Universidade Maior dos Estados Unidos da América, afirmam mesmo que baixos níveis de desidratação aumentam a probabilidade de se sofrer um ataque cardíaco. Esta relação entre a desidratação do corpo e a saúde cardiovascular é explicada no livro A Dieta d'Água. Quem quer saber desta coisa, quer aprofundar, então vai para o livro que diz A Dieta d'Água. Pega nesse livro, vai ler, vai saber por que é importante sermos hidratados, não desidratados, e hidratados. E se quiserem, ou se querem que eu continue a fazer pesquisa, então mandam mensagem depois do vídeo e eu vou continuar a fazer isso. Ok? Vamos continuar. Quando o sangue tem menos água, engrossa e o sangue espesso faz com que o coração bombeie com mais dificuldade, podendo afetar o músculo cardíaco e contribuir para o aparecimento de tensão alta. Ao mesmo tempo, força o corpo a utilizar mais energia para que o sangue passe pelas artérias. O resultado é a combinação de inflamação celular e problemas cardíacos ou problemas nos vasos sanguíneos. O cenário ideal para doenças cardiovasculares. Prestem atenção. Quando a pessoa está desidratada, o que acontece com eles? São estas coisas. Inflamação celular, problemas cardiovasculares e problemas vasos sanguíneos. Estes são os problemas que você vai ter por ser desidratado. É por isso que é necessário consumir mais coisas líquidas. Não é só água, pode ser um sumo de laranja, mais outra coisa, mas é uma coisa que vai te hidratar, não é desidratar, mas que vai te hidratar. Ok? Comemos fruta com mais água, por exemplo, maçã, laranja e mais outras coisas que têm mais água. Isso ajuda-nos para hidratar. Melancia, melão, etc, etc. Agora vamos para ponto 6. Interação social. Na sociologia, a interação social é um conceito que determina as relações sociais desenvolvidas pelos indivíduos e grupos sociais. Trata-se de uma condição indispensável para o desenvolvimento e constituição das sociedades por meio dos processos interativos. O ser humano se transforma num sujeito social. Ok? As interações sociais podem ser classificadas de diversas maneiras, sendo as principais categorias as interações interpessoais, grupais e institucionais. As interações, vamos definir cada uma dessas. As interações interpessoais ocorrem entre indivíduos. As interações interpessoais ocorrem entre indivíduos, sendo marcadas pela comunicação e pela troca de informações. Já as interações grupais envolvem um número maior das pessoas que se unem em torno de interesse comum. Por fim, as interações institucionais acontecem dentro de organizações como empresas e escolas. Estas que são institucionais.
colegas de trabalho, colegas de escola e entre outras pessoas. Esta é institucional, entre instituições, ONGs, etc, etc. Além disso, as interações sociais podem ser positivas e também podem ser negativas. Sim, não podemos dizer só que interações pessoais é positivo, não. Tem duas partes, a parte negativa e a parte positiva. E agora vamos falar da parte positiva. Dependendo do impacto que tem sobre os envolvidos. As interações positivas contribuem para o bem-estar e o desenvolvimento social. Isso que é positiva. Contribui para o bem-estar e desenvolvimento pessoal. Enquanto as interações negativas podem gerar conflitos e dificuldade de convivência. Onde num convívio, onde que você uma relação, onde há sempre conflito, significa que é negativa, porque não permite uma boa convivência, sempre cria dificuldade. Esta que é negativa. Vamos ainda continuar a explicar o que é interação social. A interação social é um aspecto fundamental da vida em sociedade, pois é por meio dela que estabelecemos conexões, compartilhamos experiências e construímos relacionamentos. Existem diferentes tipos, agora vamos falar de diferentes tipos. Existem diferentes tipos de interação social que podem ocorrer de diversas formas e em diferentes contextos. Vamos conhecer os 4 tipos de interação nos relacionamentos, que é 4 tipos principais de relacionamento que vamos conhecer agora. Primeiro, interação verbal. A interação verbal é aquele que ocorre por meio da linguagem falada ou escrita. Neste tipo de interação, as pessoas se comunicam através de palavras, expressões, gestos, trocando informações, ideias e sentimentos. Um exemplo da interação verbal é a conversa entre amigos, onde cada um expressa suas opiniões e emoções de forma verbal. Interações não verbais. Não verbal. A interação não verbal refere-se às formas de comunicação que não envolvem o uso de palavras. Neste tipo de interação, as pessoas se comunicam por meio de gestos, expressões faciais, postura corporal e contato visual. Um exemplo de interação não verbal é um aperto de mão firme, que pode transmitir a confiança e respeito em uma situação profissional. Apertar a mão de forma firme. Não é apertar a mão assim. Isto mostra aqui superioridade. Este mostra inferioridade. Então tem que apertar a mão de forma que vais mostrar que são iguais. Iguais. De forma reta. Assim, de forma assim, direitinho. Não é inclinado, nem assim, não. Ok? Vamos para ponto 3. Terceiro interação. Interação física. A interação física envolve o contato físico entre as pessoas, como abraços, beijos, aperto da mão e carícias. Este tipo de interação é importante para demonstrar afeto, solidariedade e proximidade emocional. Um exemplo de interação física é um casal que se abraça a se reencontrar no final do dia. Quando os casais se encontram no final do dia, um casal se abraçam uns aos outros, né? Isso mostra sinal de interação física. Para além de beijinhos, aqueles afetos, mostra solidariedade, mostra afeto, proximidade, mas etc. Vamos para o quarto, que é interação virtual, que agora tem mais força. A interação virtual ocorre por meio de dispositivos eletrônicos e plataformas digitais, como redes sociais, aplicativos de mensagens, por exemplo, Messenger, YouTube, Messenger, WhatsApp, o Instagram, TikTok, assim, e videochamadas. Nestes tipos de interação, as pessoas se comunicam de forma remota, compartilhando informações, fotos e vídeos. Um exemplo de interação virtual é uma conversa por videochamada entre familiares que estão distantes. Ok? Entre familiares que estão distantes. Embora não exista uma cura para o envelhecimento, ligar-se consigo e com os outros pode ajudar a continuar. Isto são as frases de Jeremias. Não existe cura para o envelhecimento, mas sim, com estas 6 práticas negativas, se tentamos fazer para que sejam positivas para nós, isto vai nos ajudar para tentarmos ficar mais tempo sem envelhecer.
Muito obrigado você que seguiu até aqui. Muito obrigado. Continua a seguir TV Radar 30 minutos.